E aí, rapaziada, beleza? Galera, nesse vídeo eu tô com um caso aqui interessante que eu quero mostrar para vocês aí como é que tá, o que tá acontecendo com esse aparelho. É um Grand Prime, né? Um aparelho mais antigo um pouco, mas o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje vai ajudar muito na hora que você estiver analisando um defeito como esse. Então, principalmente a última informação que eu vou deixar aqui nesse vídeo. A última informação que eu vou deixar aqui nesse vídeo vai ser um pulo do gato aí para você já identificar problemas, né, de Wi-Fi sem nem precisar abrir a placa, você já mais ou menos saber qual é o defeito, qual é o componente que está ocasionando o problema, beleza? Então vamos lá. Esse aparelho chegou aqui com dois problemas, né? Um foi o aparelho, ele estava com modo de segurança, né? Então eu fui abrir o aparelho para resolver esse problema, né? Tirar o botão volume menos, né, trocar o botão quando ele está entrando em modo de segurança, justamente por conta do botão volume menos que fica em curto-circuito. Então a gente fez o reparo, né, como o aparelho estava em modo de segurança, algumas funções do aparelho ele fica limitado. Então poderia ser que o Wi-Fi dessa placa não estivesse funcionando por conta do modo de segurança, né? Ou seja, um problema era modo de segurança e o outro Wi-Fi que não conectava. Então a gente resolvi o problema, né, do modo de segurança, já não tem mais nada aqui embaixo falando aqui de modo de segurança, né? Mas quando eu venho aqui, ó, perceba que o Wi-Fi só temos a rede ali, ó, lá em cima, não temos Wi-Fi, né? Mas se eu descer aqui embaixo, você percebe, ó, que o Wi-Fi tá verdinho ali, né? Ou seja, o módulo ele tá ativado. Se eu clicar aqui, ó, você vai ver, ó, que ele tá ali, salvo e protegido, né? E mostra uma rede e justamente está mostrando ali, ó, um sinal alto, ou seja, o sinal está alto, já coloquei a senha e essa placa ela não consegue conectar, né, no Wi-Fi, no roteador, né, não consegue de forma nenhuma. Já tentei diversas formas aqui, fiz várias análises, não está conseguindo conectar. E essa placa aqui não foi resolvida, esse problema não foi resolvido. Eu vou dizer para vocês aqui nesse vídeo o porquê que não foi resolvido, né? Tem coisas que infelizmente não tem condições de resolver, só que como é que a gente chega à conclusão? Né? Você tem que devolver para o cliente dizendo o problema que está sendo ocasionado aqui, mesmo que você não consiga resolver. Então eu vou estar explicando para você tudo aqui nesse vídeo, né? Então vamos embora, pessoal. Vou mostrar aqui primeiramente com o esquema elétrico tudo que eu fiz para a gente chegar à conclusão de qual era o problema, né? E a última dica que eu der aqui nesse vídeo vai ser a dica matadora que você vai entender aí todo o processo da análise. Agora vamos lá. Antes de a gente começar no vídeo, já deixa aquele like, né? Já se inscreve no canal aí para não perder nenhuma atualização aqui, nenhum vídeo que a gente postar. Siga a gente lá no Instagram, @gscel_assistec. Se quiser fazer um treinamento completo com a gente, o link está na descrição. Se quiser ser membro desse canal, custa apenas R$5, né? Você vai estar ajudando a gente e com isso você vai estar recebendo benefícios aí de vídeos exclusivos que a gente vai estar postando toda semana aqui no canal, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu vou aqui abrir a Borneo, né? Inclusive, quem quiser adquirir a Borneo, eu vou estar deixando o contato aí do Burini, né? Foi o que eu adquiri essa Borneo e gostei muito do atendimento do Burini. Ele foi muito gentil, né? Fez todo o processo de instalação, tudo perfeito aí. E quem quiser adquirir está aqui embaixo. Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu tô com o módulo do Bluetooth e Wi-Fi, né? O esquema elétrico aqui da placa do Grand Prime. Esse módulo, pessoal, ele é muito simples, né? Ele é muito simples de compreender. Eu já tive vários problemas de Wi-Fi com diversos tipos de defeitos, né? E esse módulo aqui, ele é um módulo assim que ele não é feito outros módulos, né? Que tem uma estrutura eletrônica mais forte. Ou seja, outros módulos que a gente pegar aí, né, para fazer uma análise, a gente vai perceber que tem alguns módulos que geram uma alimentação para ele mesmo. Inclusive, né, alguns módulos eles vão ter até um conversor book, né, que vai gerar uma tensão, uma VDD Core para alimentação dele mesmo, ok? Então, tem alguns circuitos, né, de Bluetooth e Wi-Fi que trabalham dessa forma. Já no caso do Grand Prime, ele é um circuito integrado que tem 4 alimentações, né, que são a alimentação de 1.3, a VDD WLAN 1P3, temos outra alimentação que é a alimentação VDD WCN 3P0, temos a alimentação VDD XO 1P8 e temos a alimentação, né, VDD IO 1P8. São 4 alimentações, eu vou mostrar para vocês aqui na prática fazendo essas medições,
Como é que você consegue entender se o problema é software ou se o problema é no hardware, né? Então já mostrei para vocês aí o sintoma dessa placa e eu vou mostrar aqui agora para você na prática como é que a gente faz essa medição para a gente descobrir aí se o defeito é software ou hardware, beleza? Tem um jeito aí de verificar sem nem medir aqui, mas eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo, porque de repente você pode pegar uma placa que esteja, né, com o IP ativado e mesmo assim não esteja funcionando o Wi-Fi, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês aqui todo o passo a passo, né? Vamos lá. Eu tô aqui com a placa do Grand Prime. Primeira coisa que a gente vai analisar é a VDD WLAN 1P3. Primeira coisa, pessoal, alguns aparelhos Androids, eles só vão ativar essas tensões, né, tanto do setor de radiofrequência, GPS ou Bluetooth Wi-Fi, quando o aparelho passar mais ou menos 15 segundos após ligado, né, que é onde a CPU libera as tensões LDO para baseband, né, que é dentro da própria CPU do Android, e aí ele vai fazer todo o controle do setor de radiofrequência, né? Inclusive o próprio setor de Bluetooth Wi-Fi, beleza? Então, primeira coisa, vamos pegar essa bobina aqui, seria a bobina AL205, vou copiar ela aqui, vamos aqui no layout buscar essa bobina, saber onde é que ela está na placa, né? Vou colocar aqui o código rápido e logo a gente vai ter essa bobina aqui, ó, pessoal. Então aqui a gente tem, né, o módulo Bluetooth Wi-Fi, que seria esse módulo aqui, o U207, né, que seria o módulo Bluetooth Wi-Fi, e aqui do lado a gente tem uma bobina onde deveria ter 1.3 volts. Então vamos fazer essa medição aqui, né, para você ver. Vamos colocar aqui na imagem do microscópio, né? Vou medir também com o osciloscópio, pessoal. Vou fazer algumas medições aqui com o osciloscópio também, ok? Algumas medições aqui que a gente precisa fazer, a gente não consegue fazer com multímetro, né? Precisamos do osciloscópio para estar verificando isso. Então aqui, ó, vamos lá, vou alimentar essa placa, posso remover a tela, não tem importância, né? Já desconectei aqui a tela, vou alimentar essa placa, ok? Tá aqui alimentado e a gente vai ligar a placa, né? Perceba lá na fonte, a placa está sendo ligada, como vocês estão vendo, né? Eu vou colocar agora essa câmera aqui para o nosso multímetro, né? Para você ver como é que a gente vai fazer a medição. E mais ou menos depois de 10, 15 segundos a gente pode fazer a medição aqui. Então, segundo o esquema elétrico, né? Esse componente aqui, ó, pretinho aqui, ó, seria a bobina, né? Então aqui o meu multímetro está na escala de tensão contínua, ok? Escala de tensão contínua, então vamos verificar aqui se a gente tem 1.3 volts, ó. Então a gente tem, ó, 1.3 volts, né? O microscópio tá... A câmera tá desativada, deixa eu ativar aqui. Pronto. Então vamos lá. Aqui, ó, diz que aqui deveria ter uma tensão de 1.3, né? Então vamos lá. Olha lá, 1.2, né, 1.3 volts aproximadamente. Lembrando que quando a placa entra em standby, algumas tensões podem vir a sumir, né, a dormir. Beleza? Então tá aqui, ó, 1.2, né, 1.3 aproximadamente, temos essa alimentação. Então já vemos que temos a alimentação aqui para o módulo. Vamos lá voltar aqui aqui no esquemático. E vamos ver aqui uma outra alimentação. Essa alimentação de WCN, né? Aqui a gente seguindo a malha, a gente vai encontrar, ó, um nó aqui, né? E aqui embaixo um capacitor, né? O C218, um capacitor de 100 picofarad, ok? Então a gente vai clicar aqui, né? E procurar esse capacitor aqui no layout. Tá aqui, ó, galera, o capacitor, né? Ao lado da bobina que a gente mediu. Ou não? Não, a gente pegou ali a referência do picofarad. Vamos pegar aqui do C218. Vamos lá, ó, aqui na parte de cima, tá vendo? Então a gente mediu essa bobina, agora a gente vai medir esse capacitor aqui. Ok? Vamos fazer uma medição nesse capacitor, né? Eu vou desligar a fonte novamente, vou ligar de novo, porque eu quero pegar essa tensão na inicialização da placa, porque às vezes a placa tá ligada, né, e entra em standby e essa
tensão ela pode sumir. Então, na hora da inicialização, a gente consegue pegar aqui. Medindo aqui, pessoal, no capacitor ao qual mostra pra gente, né, o esquema elétrico, a gente percebe, ó, que temos sim a tensão de 3 volts, né? Ela dá uma oscilação, mas ó, 3.3 volts a tensão dessa malha, ou seja, a gente tem também essa alimentação do PMIC para o WCM, né? Chegando perfeitamente. Então, voltando aqui no esquema elétrico, vamos analisar uma outra malha, né, que seria a VDD XO de 1.8 volts. Então, vou pegar aqui esse capacitor, né, um capacitor o C275 de 470 nanofarad. Ok? Então, vamos lá, vamos pegar aqui o código rápido, vamos aqui no layout e vamos procurar aqui onde está esse capacitor, né? Então, aqui, ó, temos um capacitor acima do módulo, né? Aqui está o módulo Bluetooth Wi-Fi. Acima do módulo a gente tem o C275, né? Que deve ter 1.8 volts aqui também. Então vamos verificar se temos 1.8 volts. Ok? A placa está em stand-by. Vamos ver se a gente pega essa tensão em stand-by mesmo. Né? Seria esse capacitor aqui. De um lado é terra. Vamos pegar aqui do outro lado. Olha lá, 1.8 volts, né? Uma tensão aí fixa. Beleza? Então temos a alimentação, né, dessa outra malha. Vamos voltar aqui no esquemático. Vamos ver aqui uma outra alimentação, né? Essas três aqui a gente já analisamos. A de 1.3 temos, a de 3.0 temos, né? A de 1.8 temos. Vamos analisar agora a malha, né, de VDD/IO 1P8, ok? Então vou pegar aqui um capacitor qualquer, né, um dos dois aqui, que está interligado a essa malha, para a gente ver se tem 1.8 volts. Então, vou pegar aqui o C203, né, de 4.700 nanofarad. Vamos verificar aqui no layout onde está localizado esse componente, né? Está aqui, ó, aqui também próximo ao WCN, né, ao módulo Bluetooth Wi-Fi, um capacitor maior, beleza? Vamos aqui para a placa real e vamos fazer uma medição, né? Vamos ligar a placa aqui. Deixa eu ver se a placa está ligada. Acho que está ligando agora. Vamos lá. Seria esse capacitor. De um lado 0, né? Que é o terra. Vamos ver se a gente pega de um canto aqui. Está um pouco meio ruim de pegar, mas vamos lá. Deixa eu ligar a placa aqui, galera. Deixa eu ligar aqui de novo. Pronto, a placa agora está ligando. Vamos ver se a gente tem essa tensão de 1.8 volts. Vamos esperar um pouco, um tempinho. Uns 15 segundinhos. Olha lá, pessoal. Agora apareceu, tá vendo? 1.7, né? Bem aproximado aí de 1.8 volts. Então a gente também tem essa tensão, né, de alimentação. Demorou um pouco mais a aparecer na placa, mas temos também, né? E agora o que é que a gente tem que fazer, pessoal? Já verifiquei as alimentações do WCN, né? Já verifiquei do WCN as alimentações e temos essas alimentações agora. O que é que me resta fazer? Né? Já que esse circuito integrado, ele é um circuito integrado com uma simplicidade, né, para você analisar. Ele não tem uma complexidade grande como tem outros, né, WCN, que tem uma estrutura eletrônica um pouco mais complicada de se analisar, né? E nesse caso aqui a gente tem um WCN bem básico, né? E dá para tranquilamente analisar, principalmente para quem está iniciando. Lembrando que os módulos também, que são um pouco mais complexos, também não é tão complicado de se analisar. Quem fez o treinamento de radiofrequência com a gente aprendeu como analisar um módulo Bluetooth Wi-Fi, como saber se ele está funcionando ou não, né? Através do clock de ativação do aparelho. Mas aqui também a gente tem como saber se esse componente funciona ou não, né? Então a gente tem aqui, ó, uma malha. Temos duas malhas aqui, a TPWCSSWLAN underline CLK e temos TPWCSSWLAN Data 0.
Essa malha aqui de data, pessoal, ela seria a malha aonde, depois que todo o processo, né, de inicialização para a parte Bluetooth Wi-Fi estivesse funcionando, ela seria a última a funcionar, onde ela estaria trocando dados com a CPU, beleza? Então, essa malha aqui, ó, do FR CLK Clock 2, né, que é um clock de trabalho para o módulo Bluetooth Wi-Fi, inclusive, ó, ela vem do cristal oscilador, né, TCXO, no esquema elétrico se refere ao cristal, né, e de entrada, né, de input. Então aqui é a entrada da frequência do cristal oscilador, beleza? Então a gente precisa analisar isso? Em parte sim, mas se você quiser analisar diretamente aqui, ó, nessa malha data 0, você pode já saber se está funcionando o clock ou não. Porque se não estiver funcionando o clock, né, se não estiver funcionando a malha de dados, então o clock também não vai estar funcionando, né? Porque para que o circuito integrado ele funcione, ele precisa do clock, né? Ele precisa do clock de trabalho, que é o batimento cardíaco praticamente desse componente, né? O CPU é o maestro, os outros componentes são os escravos, né? E todos eles têm que estar no mesmo ritmo, né, da CPU. Então a CPU controla e envia os clocks, né, os comandos, e tudo tem que estar conforme a CPU ela quer que esteja. Então, se a CPU está trocando dados, né, com o circuito integrado, esse aqui, então o que acontece? Se está trocando dados, então é porque o clock já está presente. Então, não necessariamente a gente vai precisar estar verificando o clock se a gente já tem, né, os dados aqui. Então, o que eu faço nessa situação? Já verifico diretamente a linha de dados para a gente ver se está funcionando, ok? Então, aqui, ó, TP, WCSS, WLAN data 0. Então, copio aqui, né? Vamos procurar aqui no esquema elétrico esse test point e vamos lá. Vamos lá, estamos aqui, ó. Aqui é a UCP, Unidade Central de Processamento. Ao lado da CPU, galera, a gente tem o test point, né? Onde deveria ter a malha de dados, onde deveria ter a troca de informações de dados. Agora vamos lá. Com o multímetro, né? Com o nosso multímetro aqui, eu consigo fazer uma medição nessas malhas? Pessoal, não conseguimos verificar dados, né? É uma tensão digital, a gente não consegue pegar com o multímetro. Então a gente precisa de um osciloscópio. Então vamos lá. O osciloscópio agora, né, para você ver como é importante saber utilizar o osciloscópio na bancada e como é necessário também, né, é fundamental nas análises, né? As análises, quanto mais você aprende, mais você vai precisando aprender mais, né? Nunca ninguém sabe de tudo, né? Há 8 anos que eu estudo eletrônica e a parte de manutenção em placa de celular, e eu não sei de tudo, né? Sempre estou buscando conhecimentos novos, sempre estou buscando coisas novas. Então, se você vacilar, né, o mercado ele te afunda. É o que está acontecendo com muitas pessoas e as pessoas acabam se maldizendo, se criticando tudo, criticando o mundo todo, né, por conta disso, porque às vezes não se especializa, né, e o mercado cada vez mais vai crescendo e o cara é praticamente engolido pelo mercado, né? Então é isso. Então a gente tem que estar sempre, né, estudando, investindo e crescendo em conhecimento para a gente poder, né, numa situação, né, de que a gente possa concorrer nesse mercado, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai utilizar o osciloscópio aqui para você ver. Deixa eu colocar aqui o celular aqui no osciloscópio, né? Eu vou passar algumas informações rápidas aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Então tá aqui o osciloscópio. Deixa eu dar só um zoomzinho aqui. Tá aqui o osciloscópio para você ver, né? E vamos lá. O que eu quero que você analise agora comigo? Analisar comigo agora a malha de dados. Pessoal, se toda a parte de hardware funciona e não está conectando Wi-Fi, então o problema já não é por hardware. O problema já não é por peça, né? Então, se eu faço uma análise na parte de hardware e o hardware funciona tudo, né? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que fazer, né? Então, a galera que trabalha com software aí, a galera que trabalha com software mais avançado é que tem que resolver isso aí. Por enquanto eu não estou trabalhando ainda, estou estudando aqui a parte de box e tal. Quem sabe aí no futuro mais à frente a gente vai estar fazendo alguns reparos aí em partições de memória, né, de Android. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês, né? Eu quero mostrar para vocês o seguinte.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer uma medição agora na malha de clock e de data, ok? Tá aqui, ó, a placa, né? Inclusive eu cortei aqui um pedacinho para eu ter acesso, né? Ter acesso aos test point. Então o test point eu precisei rapar aqui na placa, né? Para eu ter acesso ao test point, porque senão a gente não consegue acessar, ok? Tá com um brilho muito forte aí, mas deixa eu ver se eu dou um zoom aqui melhor. Ó, tá lá os dois test points, né? Inclusive tem outro test point aqui também que eu não medi nada nele porque eu não achei necessário, né? Então a gente tem 1, 2, 3 test points. Então os outros também estavam assim. Eu raspei aqui, ó, para a gente poder encontrar, né, e fazer essa medição na prática, ok? Então a gente vai fazer essa medição agora. O osciloscópio já está ajustado aqui, galera, para ganhar tempo, né? Eu já ajustei o osciloscópio. E então não precisa estar regulando nada aqui não, que eu já fiz toda a regulagem, né? Inclusive eu coloquei aqui o meu osciloscópio em 1 volts, né, por divisão e 1 segundo, né, o período, ok? Então vamos lá. Deixa eu conectar aqui a parte terra aqui do osciloscópio. Pronto, conectei aqui o terra. Vou ligar a placa, pessoal, e a gente vai ver se a CPU está enviando dados, né? Deixa eu desligar aqui a placa. Deixa eu dar um... Tô notando aqui um pouco meio desajustado aqui os... Pronto, agora vai. Ó, eu vou colocar aqui, ó. O terra já está aqui, o terra do osciloscópio. Então eu vou colocar aqui, ó, na malha de dados, ok? Isso aqui é a malha de dados. Se a malha de dados estiver funcionando, então isso me informa que a CPU está tendo comunicação, né? E o circuito integrado lá está reagindo, ok? Então liguei a placa agora, vamos pressionar aqui o power e vamos observar se vai haver atividade, né, na malha de dados. A placa está ligando, vamos esperar um pouco, né? Vamos aguardar um pouco, porque demora uns 10 mais ou menos. Ó, já mostrou os dados lá, pessoal. Olha lá, o pacote de dados, né, sendo entregue. Ok? Tá lá, ó. Vamos aumentar aqui Então tá lá, ó, tá sendo entregue, ó, os dados, ó, tá vendo? Então o dado está sendo entregue, uma frequência aí, né, de 50 Hz na malha. Vamos ver aqui a tensão. Tensão é uma tensão digital, né? Então ela tensão máxima aqui. Deixa eu ver. Ó, tensão aí de 2,2 volts, né, aproximadamente, nessa malha. 2 volts digital, beleza, galera? Uma tensão digital aí que a gente não consegue pegar com multímetro, não. Essa tensão a gente não pega com multímetro. Um aparelho, quando ele entra em stand-by, né, esses troca de dados aí, ela diminui, né? Mas ainda acontece, ó. Agora vamos medir nesse outro test point aqui, ó, que seria a malha de clock, né? Uma malha de clock aí, da NAND, da CPU para o circuito integrado, né? Vamos colocar aqui e vamos ver ali quando passar, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco aqui a imagem do osciloscópio. Então vamos lá, vamos tirar aqui o aparelho do standby, ó. Vou tirar agora, ó. Tirei do standby, ó, já apareceu lá, tá vendo? Olha lá, os dados sendo entregues. Então, como é que a gente conclui isso aqui, galera? A gente conclui, né, que toda a parte de hardware está funcionando, né? Eu tenho uma malha de clock funcionando, eu tenho uma malha de dados funcionando, né? Eu tenho as alimentações aqui chegando para esse circuito integrado, né? O circuito integrado está ativando, só que a gente tem um erro, né? Ou seja, não conecta. Aí agora, o que é que a gente faz? Agora a gente vamos analisar. Eu poderia analisar isso antes, né? Mas vem a dica que eu falei para vocês, que eu prometi a vocês a dar essa dica, né? Que seria uma dica mais importante. Para você evitar, né, de estar analisando tudo isso que eu fiz aqui, você pode verificar algumas situações aí através do software, que eu vou dar alguma dica para você agora. Beleza? Cadê? Vamos lá, vamos botar aqui na tela novamente.
que a gente deve analisar agora? Nesse caso aqui, né? Deixa eu ligar ele agora. Eu vou dar uma dica muito importante aqui para você. Em relação à parte de Wi-Fi. Não, deixa eu ligar ele vou ligar ele na bateria, porque fica melhor para eu aproximar ali, né? Deixa eu achar aqui a bateria. Então, eu quis só fazer eu só quis mostrar aqui para você, galera, que é o seguinte, né? Quando você faz a medição, você identifica que o problema é por uma coisa ou por outra, você consegue medir. Então, crie hábito de medição. Quem não mede não encontra nada. Quem não mede vai pela sorte, né? Vai na sorte. Vamos lá, será que é isso? Será que é aquilo? Vou fazer isso, vou fazer mais. Na verdade, ele está feito uma barata tonta, sem nem saber o que está fazendo. Então, agora, tá aqui, ó, o aparelho, né? Como você vê, com o Wi-Fi lá ativado, verdinho ativado, né? Se eu clicar aqui, ó, ele mostra lá a rede, né? Mostra lá que está tendo rede, ou seja, todo o papel do hardware está sendo feito, né? Todo o papel do hardware aqui está sendo feito. Então, qual é o defeito aqui agora, né? Então, vamos lá. Vamos vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos que tem. Ó, temos 3 pontinhos aqui em cima. Eu cliquei e mostrou essas opções aqui, né? Desse lado de cá. Eu vou clicar aqui em avançado. Beleza? E agora vocês vão ver, né? Ó lá, ó, aqui, ó. Aqui essa tela minha aqui tá no Chrome Key, aí fica ruim. Eita, eu desativei aqui, não sei o que foi. Mas vamos lá. Aqui embaixo, pessoal, ó, tem endereço IP. Tá vendo aqui embaixo? Endereço IP. Endereço MAC, né? Que é o endereço aí do Bluetooth Wi-Fi, né? Para ativar, tá ativado. Então, o endereço MAC tem, né? Os endereços MAC tem. Agora, o endereço IP, pessoal, tá indisponível. Perceba lá, ó, indisponível. Ok? Se eu pegar esse outro A30 aqui que eu tenho, vou fazer a mesma coisa com o A30 aqui que eu tenho. Eu tenho um A30 aqui. A mesma coisa, tá aqui já conectado a 30. Deixa eu diminuir o brilho porque tá muito. Você não vai conseguir ver direito aí nessa imagem. Então tá aqui, ó. Deixa eu diminuir mais ainda. Tá aqui, ó, pessoal, ó. GSL, né? Como vocês estão vendo lá, tá conectado, tá vendo? Tem um nome conectado. Então deveria estar assim também no Grand Prime. Aqui do lado tem uma engrenagem, né? E se você perceber aqui, ó, a gente tem, ó, endereço de IP, tá vendo? E tem o número do IP lá. Tá vendo lá o número do IP? Ou seja, esse IP tá válido, né? Só que esse aqui tá com IP indisponível. Então essa parte aí, pessoal, né, do Grand Prime aqui que eu mostrei para vocês, ele está com um problema, né, de sistema. Já foi formatado esse aparelho, inclusive eu formatei novamente, né? Só que esse aparelho precisa passar por alguém, né, que trabalhe com software, ou com software básico, né, pelo menos para tentar aí uma ROM. Eu também trabalho eu já fiz muito isso, só que hoje, né, eu prefiro mandar para alguém que já faça, porque aí eu não perco tempo, começo aqui novamente analisando outros trabalhos. Inclusive é um aparelho que não vale muito a pena. Tô trazendo esse conteúdo aqui para você, porque isso pode acontecer com qualquer aparelho, né? Não é porque é um Grand Prime, isso pode acontecer com aparelhos mais novos. Eu peguei um A71 que estava com problema de e-mail nulo, né? Tava com problema de e-mail nulo. E aí já é uma outra história que eu tenho que contar e tal, uma coisa e outra. Só que sumiu o e-mail, né? Não estava funcionando rede, não estava funcionando Bluetooth, não estava funcionando GPS, tudo que era relacionado à parte de radiofrequência não estava funcionando no A71, né? Então, assim, esses casos aqui, né, por mais de ser um aparelho antigo, ele pode acontecer em aparelhos também novos, né, aparelhos mais atuais. Então, pessoal, a dica que eu tenho para vocês hoje é o seguinte: antes de você abrir a placa do aparelho, né, por que eu abri esse aparelho aqui? Você diz, pô, o cara já sabe disso e foi abrir o aparelho? Eu abri esse aparelho porque ele estava com problema, como eu já falei no início do vídeo, entrando no modo de segurança. Então, não estava pegando Wi-Fi, ele estava no modo de segurança, então poderia ser que não estivesse pegando Wi-Fi por conta do modo de segurança. Então, para eliminar essa possibilidade, né, essa hipótese, eu fui e já troquei, né, o botão e saiu o modo de segurança, já não está com o modo de segurança. Percebi aqui que na parte aqui, ó, isso aqui eu resolvi, né, que já estava removido, provavelmente algum outro técnico mexeu aqui, né, ó, aqui, ó,
já foi trocado. Eu percebo que esse WTR, que esse WCN, né, ele já foi trocado, né? Esse capacitor não estava aqui na placa e nem essa bobina. Eu coloquei esse capacitor e essa bobina porque além dele não estar conectando, ele também estava sem rede. Ele estava sem rede. Depois que eu botei esse capacitor aqui, né? A minha imagem ficou aí na frente. Depois que eu coloquei esse capacitor aqui, ó, esse capacitor aqui, esse capacitor e essa bobina. Isso aqui é uma bobina, isso aqui é um capacitor, né? Então depois que eu botei esses dois componentes, começou a aparecer rede, mas mesmo assim não estava conectando. Então o que eu precisei fazer? Já que eu estava com a placa aberta, eu fiz toda a parte de verificação do hardware, né, para saber se o problema não era por hardware, né? E aí a gente verificamos tudo, né? E inclusive aí toda a parte do hardware está funcionando, como vocês viram, toda a parte de alimentação do PMIC para o WCN está funcionando. A parte da CPU para o WCN também está funcionando, ou seja, ele está perfeito, né? Inclusive eu ainda troquei esse módulo, né? Porque poderia ser algum problema no módulo, né? O aparelho já tinha sido trocado o módulo, mesmo assim eu fiz a substituição do módulo e reparei, né, os componentes que estavam faltando na antena, mesmo assim não voltou a mostrar o Wi-Fi, e a gente analisando aqui a parte de sistemas, verificamos que o IP está indisponível. Então, para que haja uma conexão entre o roteador e o aparelho, precisa ter essa conexão do IP. Inclusive, eu já tentei também colocar o IP, né, através dos comandos manuais, mesmo assim não funcionou. Então aí tem que ser um problema, tem que ser sacado essa memória, verificar se não tem algum erro, né, verificar com a box aí se não tem algum erro na partição, né, do setor de rede, que envolve a parte dos endereços aí para o setor de Bluetooth Wi-Fi, né, para resolver. O correto é dar um erase, né, para apagar tudo, né, e reinstalar tudo novamente nessa memória, né? O caso aqui não é de software tradicional, provavelmente, né? Então é isso aí, pessoal. Finalizo aí esse vídeo, né, apenas para dar essas dicas aí para vocês, que eu sei que é muito útil na bancada aí. Vocês que estão no dia a dia, provavelmente pegam aparelhos que estão com esse problema, e fica a dica aí para vocês. Beleza? Um abração, tamo junto e valeu, é nóis!